aluno da Univesp, eu sou o José Roberto Kassai, professor desta disciplina, e vamos agora dar início ao nosso primeiro módulo da disciplina Gestão Financeira e de Risco, e que nós dividiremos em duas partes, né? E o tema desse primeiro módulo, nós vamos abordar os principais conceitos de contabilidade e finanças, que é a base, né, da disciplina. Tá? Então, vamos começar por uma reflexão. Se nós perguntarmos o que existe no mundo, né, no planeta, quais são todos os tipos de recursos disponíveis, os economistas conseguem simplificar, traduzir em 3 palavras, que eles chamam de fatores de produção, que é a terra, trabalho e capital. Tá? Alguns autores acrescentam um quarto, quinto, por exemplo, conhecimento, tecnologia. Outros autores dizem que, na verdade, só tem o capital, que todos são recursos de capitais, né? Mas essa é a visão básica, tradicional, que todo engenheiro, todo administrador, né, ele estuda, né? Vamos imaginar o seguinte, um exemplo, um imóvel, um exemplo de um fator de produção terra, né? Vamos imaginar que você possuísse um imóvel e não estivesse utilizando. O que você poderia fazer com esse imóvel? Tá? Vocês poderiam ceder o uso temporário para um terceiro e receberiam um aluguel, né? Todos nós, todos vocês são proprietários de um potencial de mão de obra, que é um exemplo do fator de produção trabalho. Tá? O que vocês podem fazer com esse potencial de mão de obra? A mesma coisa, vocês podem ceder temporariamente o uso para um terceiro, para uma empresa, um cliente, né? E vão receber um salário. E um exemplo de capital, recurso de capital, é o próprio dinheiro. Então, o que vocês podem fazer com o dinheiro que sobra? Né? Às vezes o pessoal comenta que não sobra o dinheiro, mas depois desse módulo, eu tenho certeza que vai sobrar muito dinheiro para todos vocês. Então, o que vocês podem fazer? Ceder temporariamente o uso para um banco, né, para o mercado financeiro, mercado de capitais, e vocês vão receber juros. Então, é justo receber aluguel? Sim, é uma remuneração do fator de produção terra. É justo receber salário? Obviamente, é a remuneração do fator trabalho. E é justo receber juros? Sim, da mesma forma, é o entendimento que é a remuneração do fator de capital. Tá? Agora, a maior parte de nós tem essa vida. A gente tem um emprego, um salário, nós temos, eventualmente, o rendimento de aluguel e um dinheirinho na poupança, em ações, no mercado financeiro. A maior parte de nós leva essa vida. Agora, o que diferencia a maior parte de nós da figura de um empreendedor, de um empresário? Então, já existem inúmeras pesquisas que dizem que a maior parte de nós nasceu para ser empregado, que, na verdade, pouquíssimas pessoas têm aptidão, né, habilidade para ser empreendedor. Então, a gente poderia questionar, né, o que diferencia o empregado do empreendedor, do empresário? Na verdade, são muitas reflexões, né? Alguém pode falar que é dinheiro, mas não necessariamente é o dinheiro, é risco, né, etc, etc. Então, para a gente resumir essa conversa, o que acontece? O empreendedor, na verdade, ele se desfaz dessa vida confortável, né? Junta tudo e monta o quê? Monta uma empresa, um negócio. Tá? E a partir desse momento, ele vai almejar o quê? Ele vai almejar o que nós chamamos de lucro. Tá? E o que seria esse lucro? Seria simplesmente a somatória do que ele já ganhava como aluguel, salário ou juros? Obviamente que não, porque se fosse a mesma coisa, era melhor não abrir a empresa. Por quê? Porque tem uma série de outras preocupações de um empreendedor que na vida particular não seria. Tá? A gente poderia questionar, assim, a gente vai avaliar isso em outros módulos, né? Qual seria esse lucro, por exemplo, em termos percentuais? Se eu falasse 10%, por exemplo, eu não sei como que vocês imaginam isso, mas 10% hoje é uma taxa altíssima. A média de lucro, né, de retorno das 500 maiores e melhores empresas brasileiras
é inferior ao rendimento da caderneta de poupança, é 3, 4, 5, 6%. Se a gente avaliar em outros países, essa taxa de retorno média é inferior ainda. Tá? Então, isso que a gente vai avaliar. Tá? Então, essa abordagem introdutória, isso é o que a gente chama e que nós vamos abordar na gestão financeira e de risco. Tá? E vocês vão avaliar todos esses aspectos, risco, retorno, lucro, o que são receitas, despesas, custos, investimentos, financiamento, como que financia, se é capital de terceiro ou capital próprio, ativos e passivos, margem, giro, ROI, a taxa de retorno, ROE, análise de liquidez e endividamento, EBITDA, o EVA, grau de alavancagem financeira, como que se calcula o valor da empresa, preço das ações, índice de especulação, etc, etc. Então, na verdade, é isso que vocês nós vamos abordar nessa disciplina e que vocês vão sair especialista, ok? Tá? Então, agora nós vamos interromper esse primeiro módulo, essa primeira parte, né? E vocês vão fazer um teste, né? Vai ser a nossa primeira prova, tá? Então, vocês vão localizar no material, chama-se 100 conceitos de contabilidade e finanças. O que eu quero que vocês façam? Nesse material que vocês já têm acesso, eu elenquei aqui 100 conceitos, né, de contabilidade e finanças. Eu quero que vocês leiam atentamente e vocês assinalem quais aqueles que vocês conhecem, tá? E depois, com base nesse resultado, nós vamos dar continuidade no próximo módulo.